we go. Let's get started. And today's topic is I need that. I need that with teacher Erica. Previously, sorry, hello Polyglota. Oops, can't read anything. Can't read anything at all. No, it's fine. Hello, desfruta comigo, Prof. Marcos. Hello, how are you doing? Hello, Douglas. Hello, Arlan. Hello, Caio. Márcio, Edith, how are you all doing? How was your Sunday? As I was saying previously on this live stream, Melhore Seu Inglês series, yesterday we were talking about, quem lembra do assunto de ontem? Hello, Arlan, you were here yesterday, tell me. Prof. Marcos, Roselene, hello. Gomes, do you remember? Hello, Canto Maias. Cláudio, Glaucus. What did we talk about yesterday? Do you remember? Let's see who was here yesterday. It was an interesting topic. Quem se lembra do assunto de ontem? Rapidinho. Hello, Luiz. Márcio Tech. Hello, Cláudio. Yes. Luiz, how are you doing? Hello, Mike. How are you? Hello, Janet. Good to see you here again. Yesterday we talked about plurals. More specifically, plurals connected with clothing. Yes, Arlan. Good job. Hello, Easy Languages. Douglas, how to improve my English? I started my course 7 months ago by practicing every day, just like I do. That's how I practice my languages, all the languages. Right now, I'm practicing German and French, besides English, of course, that's forever, but German and French. How do I improve my French and my German? By practicing every single day. If you do not do that, you won't improve as fast. Okay, find ways to get involved, get engaged with the learning process, find ways to practice. And yes, Alan, plural. Cláudio, I wasn't here. Yes, but today you are here, right? Rosilene, okay. So today's topic, don't you accept my video request, Easy Languages? Oh, I am so sorry, but today is not chat kind of live stream. Today is just a very short class and our time is already running out. We are running out of time. Let me just start my clock, my timer, and let's get down to business. Hello, Thiago, R.S. Gualberto, Vinicius, Mateus. Yes, so let's do it. Luiz, só sei saudar uma pessoa em inglês. Hi, hello, how are you? Yes. Quick parentheses, adoro esses parênteses. Só uma dica para vocês. Esse tipo de coisa que a gente aprende no início do curso, que é, por exemplo, cumprimentar. Hello, my name is Erica, I'm from Brazil, I'm Brazilian, I'm a teacher, né? Esse tipo de informação a gente sabe muito bem. Por quê? Porque a gente repete 1000 vezes, né? Toda hora que você conhece alguém novo, você vai ter que falar essas mesmas frases. Então, você sabe essas frases muito bem. Então, qual que é o segredo para você melhorar o seu inglês? Repetir tudo muitas vezes. Se você quer falar sobre outros assuntos, você vai ter que repetir, vai ter que treinar, falar sobre esses assuntos muitas vezes. O segredo da melhora é repetição. Enquanto vocês não aceitarem isso, vai ser difícil, porque vocês encontrarem uma informação nova uma vez, vai fazer com que a informação entre na memória de curto prazo, fique lá 45 minutos e desapareça depois desse tempo. É isso que acontece. É isso que acontece quando vocês falam. Na hora de conversar eu não lembro de nada que eu aprendi, meu curso na escola foi horrível, tá tudo horrível, tá tudo horrível. Por quê? Porque vocês não praticaram o suficiente. Né? Simples assim. Ok? So, let's get started and let's talk about como vocês já devem ter visto lá no Stories, eu enchi o Stories de
frasezinhas relacionadas com esse pequeno verbo aqui. I need... Luiz Otávio, assistir filmes legendados facilita um pouco o aprendizado? Sim, facilita. Legendado em inglês, né? Você quer dizer? Sim. Janer, I just saw about ran out. Ficar sem, exatamente. We are running out of time. Very good. Tá vendo? Quando a gente se envolve com o idioma, a gente vê aquelas informações que a gente aprendeu, a gente vê em todas as partes. Hoje a gente vai focar nesse verbo need. Como eu tô tentando mostrar aqui nessas lives, é o seguinte. Essas duas línguas, inglês e português, são duas línguas diferentes, mas que de vez em quando elas se encontram e outras vezes se separam, né? Então ontem, por exemplo, a gente viu que para formar o plural das palavras, a gente coloca um S em inglês, assim como a gente faz com o português. A gente coloca um S na palavra, vira plural. É uma regra genérica, tem um monte de exceções, mas essa regra genérica é parecida, é um ponto de contato entre esses dois idiomas. Hoje tem uma separação, né? Então eu vi que vocês têm um controle maior sobre esse verbo, talvez porque a gente use muito ele, né? Então o que acontece? Em português a gente fala eu preciso de algo. E a gente não pode passar isso para o inglês direto, não pode ser I need of something, porque fica errado. Em inglês não é assim. Aqui está um momento de separação do português e do inglês, tá? Separation. Aqui os dois se separam. Então não adianta traduzir direto do português para o inglês que vai ficar errado. Então o ideal é memorizar isso aqui. I need alguma coisa ou I need fazer alguma coisa. Nesse caso você vai usar o to, né? Então vamos começar aqui com ditados. Se vocês já quiserem escrever as suas frases, podem escrever aqui, mas escrevam essas frasezinhas que eu vou colocar. Eu não sei nem se eu peço a tradução. Vamos testar com a tradução. Essas são frases lá do exercício no Stories, então quem fez o exercício já sabe. Como é que é? Eu preciso de um café. Eu preciso de um café. Tô dormindo aqui, tô cansada, preciso de um café. Como é que é isso em inglês? Preciso, olha só, em português eu falo preciso, no mineirês é preciso. Preciso de um café. A gente não pode passar exatamente isso para o inglês. Tem algumas modificações. Como é que vai ficar? Perfect, Canto Maias. I need a coffee. Good job. E o Vinícius melhorou ainda mais a frase, né? Porque não é que melhorou, é porque quando o correto mesmo é a cup of coffee, porque a gente conta a xícara e não o café. Mas no dia a dia, todo mundo fala essa frase 1 milhão de vezes e como eu sempre falo aqui, na fala, a gente tende a encurtar as coisas. Então, a gente elimina palavras, a gente elimina sons, elimina letras, elimina um monte de coisa. Na fala vira I need a coffee, né? Mas esse aí não está se referindo ao coffee, está se referindo a cup, que é xícara, uma xícara de café. Thank you so much for your 2 sentences here, Vinícius and Canto Mais. Hello, Hilda. Good to see you here. Cláudio, I need some coffee now, right now. Not before you go to bed, right? Do you drink coffee before you go to bed? I need a coffee, Arlan. Perfect. Adriana, I need some coffee. I need some coffee é melhor, né? Porque o A está se referindo à xícara. Coffee é incontável. Então, o ideal mesmo é o some. I need some coffee. Mas se você quer pedir para alguém te trazer uma xícara, aqueles cups, né, de papelão, sei lá, aí pode ser a coffee, não tem problema. Informalmente, ok? Alright, Cláudio. So, é isso aí. Eu preciso de dinheiro. Ou em português é preciso de dinheiro, em mineirês, preciso de dinheiro. Preciso de dinheiro vira o que em inglês? Hello, Lubacuca! Matheus, usar o ever em pergunta no simple present substitui o present perfect. Dá um exemplo. Esse não é o assunto de hoje, mas você pode escrever um exemplo aí para tentar ilustrar o que você está tentando perguntar, ok, Matheus? Hello, Lobato. Adriana, I need some money. Perfect. Yes. Qual que é uma outra forma de dizer money? Money tá certinho, não tem problema nenhum. I need some money. Como é que é dinheiro vivo? Notas. E moedas, talvez. Notas. Como é que é, gente? Vamos expandir o vocabulário aqui. Money, a primeira palavra que a gente aprende é money, né?
Agora, dinheiro vivo é o quê? Dough. O Johnny já foi de um extremo a outro. Dough é uma super gíria para dinheiro. Dough, I need some dough, man. Cash, é isso aí. Cachê, lupacuca. Cachê, c'est français. En français, on sait, on cache l'argent sous la table. Esconder. Cash, very good, cash. I need some cash right now. I need a lot of cash. A próxima é ele. Ele precisa de um táxi. Ele precisa de um táxi. Pode até ser um Uber, se quiser. Ele precisa de um táxi. O Uber vai ser mais complicado de pronunciar, né? Eu não sei se eles falam... Até hoje eu não sei se é Uber. Mas vamos usar táxi mesmo. Ele precisa de um táxi. That's okay. That's okay. Cash, very good. Lupacuca. That's it. That's the autocorrect. Din-din. Yes, din-din is mineirês, né? He needs a taxi, Vinícius. Nossa, acertou. Very fine job here. He needs a cab, né? A cab, yes. He needs a taxi. Então, de novo, taxi é aquela palavra genérica que todo mundo aprende primeiro. Então, tem um monte de variações. Cab é uma delas, né? Mas tá certinho. He needs a taxi. Vocês estão acertando muitas coisas importantes aqui. Vocês estão começando a frase com o sujeito. Vocês estão colocando esse S aí no presente simples, para terceira pessoa do singular. Vocês estão colocando esse A, né, pro táxi. He needs a taxi, he needs a taxi. Vocês estão feras nisso aqui. Hello, Viviane. Uma outra frase rapidinha aqui é: você precisa de uma soneca. Você tá com cara de cansado ou cansada. Tá precisando de uma soneca. Ou vocês estão meio cansados. Precisam de uma soneca. Como é que é soneca? In English. Então, vocês precisam de uma soneca. Como é que fica esse? Hello, Tamiko. Cab. Cab means taxi. Ok, Patrick? Cab, taxi. A yellow cab. In New York, you'll see a lot of yellow cabs. You need a nap. Very good, Adriana. Nap. Nap. I need a nap. You need a nap, Tamiko? You need a nap. You need to take a nap. You need to take a nap, Johnny. Certinho. Aqui o Johnny já introduziu um verbo, né? Como eu disse, vocês colocam o infinitivo com to mesmo. You need to take a nap. E o Johnny introduziu o you aqui com o U, porque o som é igual. É uma maneira informal de escrever. Aqui na internet é assim que o povo se comunica. Não faça isso num relatório de trabalho para o seu chefe, numa corporação. Mas aqui, né, de forma mais relaxada, falando com amigos e uma situação mais informal, perfeito, tá? Use e abuse desse you. You need to sleep. You need to sleep, você precisa de dormir. De novo, sleep é aquela palavra genérica que a gente aprende primeiro. O nap se refere a um tempo curtinho de sono, uma sonequinha, tá? Uns 15 minutos, 20 minutos. You need having a nap, aí já não dá. Aí já não dá, Jané. É legal vocês irem experimentando, mas aqui não funciona. You need doing, não existe em inglês. Essa combinação não dá. Tá? Só existe need, infinitivo com to. É uma boa observação. Então, you need to go now, you need to do your homework now, you need to study English. If you want to improve your English, you need to study English every day. You need to, qualquer coisa. Hello, Sammy Brain, I'm sorry, this live stream will be in Portuguese today. Mateus, do you ever eat a turtle before? No, não pode. Não pode misturar do com ever e o before. Do, ever e before aqui não dá, que o cérebro explode assim, ok? Em um vídeo, do you ever eat a turtle before? Eu nunca vi isso. Talvez a gente precise de um contexto aqui, um contexto bem contextualizado para ver se funciona nesse contexto, porque até onde eu consigo ver não dá. Porque o do serve para uma situação permanente, assim. E o ever e o before se referem ao passado. Então cria um conflito aqui. Então tem que olhar direitinho, tá? E tem que ver se copiou direitinho a frase. Muitas vezes os alunos chegam com a frase, a hora que eu vou ver, tem certeza que é assim? A gente vai ver, não, não é assim, é de outro jeito. Então tem que ser muito, muito cuidadoso na hora de pegar a frase, tá? Dá uma olhadinha lá de novo. Hello, Tamiko. I'm doing great. Thank you. What about you? Johnny, I need some time off. Yes. Vamos continuar aqui rapidinho. Hello, online teachers. Janer, you need taking a nap? Não, gente, não pode. Não dá para usar. Então aqui a lição de hoje vai ser essa, porque vocês estão muito avançados, né? A lição de hoje é need mais infinitivo com to. In English, need
plus infinitivo com to, né? Eu falei com to. Need plus infinitive with to. With to. Need to something. Need to do something. Need to do something. Okay? Hello, Pedro. Nusi. You need to take a nap. Yes, Janer. Now you got it. You need to take a nap. Yes. E o próximo aqui vai ser ela precisa de espaço. Ela precisa de espaço. Em mineirês, ela precisa. Ela precisa de espaço. Como é que fica isso em inglês? Ela precisa de espaço. Any ideas? Tenho certeza que vocês vão acertar isso aqui, né? Porque se quiserem mandar pergunta, cliquem na interrogação, tá, gente? Hoje eu não vou conversar com vocês porque não dá tempo. A gente já tá meio que até que explodindo o tempo aqui. I need to drink something. Yes, Johnny. O Johnny fez outra coisa interessante aqui. Ele tirou o G do something. Aqui seria importante você colocar um apóstrofe no lugar do G, né? É o que o pessoal faz, mas a gente não fala o G. She needs... Vinícius, vamos ver essa frase sua. She needs, ok. Agora, space. Space é uma coisa contável? A gente conta 1, 2, 3 spaces. Não dá. She needs some room. Essa é uma pegadinha, né? Aqui vai ser o seguinte, vai ser... Gente, tá todo mundo pondo room. A Gil Moraes colocou space. Ela até colocou she does need space. Você tá querendo reforçar, né? Você tá querendo enfatizar que ela realmente precisa de espaço. Senão ela vai explodir com alguém. She does need space. Poderia ser she needs space. Aqui, o que acontece? O space, a gente normalmente não conta com meu Deus, como é que chama aquilo? A cup of coffee. A cup of, que é um partitivo, né? A gente não usa partitivos para space da mesma forma que a gente usa para coffee. E a gente não fala tanto de space como a gente fala coffee. Coffee, assim, tem tanta gente que toma tanto café todo dia, então she needs a coffee funciona, mas she needs a space não funciona, tá? Que é she needs space ou she needs some space. Então não é room, porque o room é um espaço físico, assim, I need room to record, I need room to get my equipment here, my recording equipment here. I need room, I need space, tudo bem. Eu tô falando de espaço físico, mas aqui é um espaço mental, outro tipo de espaço. Então space funciona melhor, é tipo uma collocation, tá? Mas foi uma pegadinha de novo. She needs some space. Isso, Lopacoca. Canta mais. She needs some space. She needs space. Isso, Márcia. Vandenberg, hello. She needs space is the idea. She needs space. That's the idea. She needs space. Ok? Então, enfático. She does need space é enfático. Tá? Então, agora eu quero que vocês completem essas frases. Vocês vão completar com coisas. Bem na hora, ó. Vocês vão completar com coisas ou com verbos, ok? O que eu quero dizer com coisas ou verbos? I need chocolate right now. Eu preciso de uma coisa. I need chocolate right now. Ou então, I need to eat chocolate now. Eu preciso de comer chocolate agora. E aí vai ser infinitivo com to. Tentem fazer as duas coisas, usar o substantivo e usar um verbo. Então, a primeira frasezinha que vocês vão completar é I need... Não, desculpa. I need. Yes, I need. Vandenberg. Por que se usa o does na frente do need space? Isso, acabei de falar. Se você usar o does na frente do need, você tem que tirar esse S do need, que é exatamente o que a... Quem foi que fez isso? De novo aqui. Eu vou pinar. She does need... Foi a Gil que fez essa frase. Tá vendo aqui, Vandenberg? Eu pinei a frase da Gil, que o Johnny falou que é enfático, tá? É um uso enfático. Então, olha, vocês já aprenderam que pra gente falar de que uma coisa é permanente, a gente coloca o S no verbo quando o sujeito é uma pessoa, singular, terceira pessoa, ele, ela, isso, né? Então seria she needs space, como a maioria colocou aqui. Eu tô só falando, ela precisa de espaço. Mas se é uma situação bem séria mesmo, ela realmente, eu não tô brincando, é de verdade isso, eu quero ser enfática, você pode fazer isso. Você usa o auxiliar, o does primeiro, tira esse S do need,
né? Porque o SS pertence ao does. Então é she does need space, que significa ela realmente precisa de espaço, ok? Então é uma forma de dar ênfase ao que você está falando no presente. She needs some space. Isso mesmo, Dioné Gonçalves. Estou falando seu nome certinho, né, Dioné Gonçalves? Patrick, she needs space. Vinícius, I need to do something. Mas o quê? Fala o quê? Fala um verbo, usa um verbo. Tá certinho. I need a cup of coffee. Não pode repetir, tá? Não pode repetir a palavra. Vamos lá, rapidinho, antes de terminar o tempo. Tati, hello. Rodrigo, Sheila, hello. Vamos lá, gente. I need. Aqui, ó. I need, blá, blá, blá. Ou então, I need to, blá, blá, blá. Tá? Coisa ou verbo. Vocês vão completar com coisa ou verbo aqui, ó. Então, Joné, I need to eat something right now. Isso? I'd like some sandwich. Aqui é o seguinte, o sandwich é contável e o some é plural. Então, não pode ser alguns sanduíche. Tem que ser alguns sanduíches. E para fazer o plural dessa palavra, já é uma exceção, porque não basta colocar o S, tem que colocar ES, sandwiches, né? I'd like some sandwiches. Eu gostaria de alguns sanduíches, ok? Pedro, I need some time to study for my English exam tomorrow. Tem que falar sobre isso, né? A diferença entre o to e o for, que vocês perguntaram outro dia. I need some time to study for my English exam tomorrow. Sorry. I need to. Márcio, olha aqui embaixo. Se for verbo, se for usar verbo, tem que ter o to, tá? Não dá pra falar I need brushing, errado. Não dá pra falar I need brush, tá errado. O certo é I need to brush. Não tem jeito de escapar disso. Essa é uma regra do inglês. Ok? I need to rest. Isso, Johnny falou I need to rest. Eu preciso descansar. She needs our support, Matheus Felipe. Yes, she needs our support. Ela precisa da nossa ajuda, do nosso apoio. Very good. Thank you, Johnny, for spelling the word out here. Sandwiches. É assim que a gente escreve o plural de sandwich. Sandwiches. Vinícius, I need to read a book because I need to turn on the lights. Isso. Como é que a gente pode arrumar aqui essas frases? I need to read a book tá certinho. To do that, para fazer isso, to do that, to be able to read my book, I need to turn on the lights, ok? Então, para fazer isso, in order to do that, I need to turn on the lights. Is that right? Acabei de corrigir. Então, você entendeu? Jané, meu corretor me alertou e eu ignorei. Foi a gente fica na dúvida, porque às vezes o corretor corrige errado. Corrige coisa que a gente não quer que corrija. Então tem que ficar... O corretor, gente, veja um corretor como um desafio, como um teste, tá? Inclusive, não só o corretor, o Google também. Eu, no meu treino de francês, eu faço assim, eu pego o exercício, respondo o exercício em francês, coloco no Google e a frase lá em inglês para ver como é que sai em francês. Aí eu vejo se a frase em francês está do jeito que eu acho que está correta. Muitas vezes não está correta. Aí eu escrevo do meu jeito e acerto. Muitas vezes está correto. Então, é uma maneira da gente ficar esperto, tá? Não é para parar de usar corretor e eu não recomendaria fazer isso. Eu recomendaria usar como uma forma da gente refinar a nossa percepção, né? Não ficar igual um bobo copiando coisa do Google, né? É usar o nosso discernimento, é melhorar, refinar o nosso discernimento. Usem dessa forma. Gil, I need a little extra money. A little extra money, isso. Aqui você está usando o a por causa do a little. É uma phrase, né? Uma frasezinha. O money não é contável, mas a gente fala a little. I need a little time, I need a little money, I need a little water, né? Porque o little, né? O a little é usado com incontáveis. Diferente de a few, que é usado com contáveis. Então você poderia dizer I need a few hours. I need a few more hours. Eu preciso de mais algumas horas. I need a few... O que mais?
I need a few oranges, I need a few eggs, I need a few... alguma coisa contável. Where are you from? Where are you from? Are you from Minas? You haven't recognized my accent yet, Johnny? my Mineira accent. You haven't detected that accent yet? Yes, I'm from Belo Horizonte. Vinicius, got it. John, in order is more formal. Yes. In order to is a lot more formal. Okay? Ain't it? Where is that? Where is that what, Patrick? I need to lower my sound. Minha voz tá altíssima, né? Que eu tô com esse microfone aqui, deve estar explodindo aí. Tem que diminuir o volume. E eu acho que já deu tempo. A few dollars. Isso, a few dollars. O que mais? Cool. Mais algum? I need. Ah, uma observação. Rapidinho para terminar. Esse verbo need, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Em português, a gente fala assim, eu estou precisando... Falar outra coisa sem ser dinheiro, né? Estou precisando de tempo. Eu estou precisando de tempo. Como que vocês passariam essa frase para o inglês? I need a bunch of cheese breads. Yes, Matheus. Não está não? Não está não, Atos, Gil? Gente, vamos lá. Como é que vocês passariam? Eu estou precisando de tempo. Ou então, eu estou precisando de férias. Eu estou precisando de férias. Porque aqui em Minas a gente fala assim, eu não sei no resto do Brasil. Mas aqui a gente fala, tô precisando de férias. Tô precisando de férias. Como é que vocês falariam isso em inglês? O som tá ruim? O som tá ruim? Ah, o som não tá ruim, né? Isso. I need a vacation. Thank you so much, Vira Lata Gringa. I need some time, Vinícius. Ah, então vocês já estão treinados, né? Para esse gerúndio. Porque em português a gente usa muito mais esse gerúndio do que em inglês. Então, aqui vai ser como o... Como é que é aqui, ó? Vou deixar o da Vira Lata Gringa aqui, ó. I need a vacation, tá? Então não dá para passar isso pro inglês diretamente. Eu tô precisando de férias. I need a vacation. I need a vacation. E como é que seria assim? Eu estava precisando. Eu estava precisando de... O quê? Como é que seria? Faça uma frase assim em inglês para mim. Eu estava precisando de alguma coisa. Como é que seria? Tá, Arlan? Então, olha, o Arlan colocou o verbo to be aqui, não tem esse verbo to be. Porque o verbo need, precisar, ele não é tão concreto assim que tem um começo e um fim. É diferente, por exemplo, de assistir um filme. Você sabe exatamente quando você começou, você marca no relógio e vê o tempo, você tem a duração do filme. É uma forma concreta de contar o tempo do filme. Nesse caso, a gente pode colocar, usar uma forma contínua, ing, o verbo to be. Mas no caso do need, não tem jeito de contar. Eu comecei a precisar nesse minuto, vou terminar daqui a tantas horas. Não é assim. Então, com esse tipo de verbo, quando a gente não conta o tempo, não dá para saber a duração precisa, a gente não coloca no gerúndio, tá? Então não tem verbo to be, ok? É um presente simples mesmo. Aliás, gente, eu sempre falo para vocês voltarem lá no básico, reverem coisas básicas e tal. Presente simples é o tempo verbal que a gente aprende primeiro, né? Tem um motivo, tá? Além de ser o que a gente usa assim para falar de coisas do dia a dia, o presente simples não é só usado para isso. Tem várias outras maneiras de usar o presente simples. Ele é muito, muito mais usado em inglês do que a gente imagina, tá? Esse é um caso, né? Eu estou precisando I need, presente simples, tá? E tem várias outras situações que a gente complica pra caramba, porque a gente usa o português como referência, mas é presente simples. É presente simples. Então, na dúvida, vai no presente simples, tá? Então, porque é muito, muito mais usado. Por isso que o ideal é tentar dominar esses S's aí na terceira pessoa do singular e tal, porque ele é muito importante. I needed some help. Exatamente, Johnny. Então, eu estava precisando de ajuda, I needed. De novo, não tem a forma contínua aqui, a forma simples mesmo, passado simples. I needed some help. Tá, Gil? Então, aqui é I needed.
Eu estava precisando, I needed, tá? Lupa cuca. Mas a gente nunca usa o present continuous com need? Não consigo me lembrar de uma situação agora. Pode haver alguma situação, porque quando se trata de língua, é muito, muito perigoso eu falar que não existe outra maneira, né? Assim, 100% assim. Sempre vai aparecer uma exceção. Não consigo pensar agora. Tipo assim, I am needing. Não me lembro de ter visto isso. I am needing money, cash, tá? Não me lembro de ver I was needing cash. Não me lembro de I will be needing, talvez. Mas eu acho difícil, tá? A minha dica agora é, se vocês estiverem na dúvida, façam uma pesquisa na internet, mas não pesquisa essa explicação de gramática não, porque o professor vai explicar exatamente o que eu falei. Procurem ter, coloquem assim, vai lá na procura do Google e coloca assim, I am needing alguma coisa. Então, I was needing alguma coisa. Essa é uma busca perigosa porque muita gente escreve incorretamente na busca. Então, vocês vão encontrar isso lá. Mas o ideal é ver se aparece assim, algum comentário corrigindo isso ou não, né? De novo, aprender a usar o discernimento e vocês mesmos irem descobrindo isso. Essas dúvidas que vão surgindo, tentar encontrar fazendo uma pesquisa, uma busca na internet, comparando, vendo se tem comentários, se são... Porque outras pessoas vão ter as mesmas dúvidas que vocês, principalmente nesse caso, os falantes das línguas romance, né? Apesar de que eu estava pensando, por exemplo, no francês não tem eu estou precisando. No francês é ich é alemão. No alemão não tem. O alemão não é romance, é germânica, né? Mas no alemão não tem isso, não tem eu estou precisando. Ich brauche, eu preciso, né? Ich brauche Zeit. I need time. No francês seria... gente, só tem ich na minha cabeça. J'ai besoin. J'ai besoin de... Como é que é? Tempo? Du temps. J'ai besoin du temps. J'ai besoin du temps. É uma expressão específica. No espanhol é yo necesito. Não tem eu estou precisando. Eu estou necessitando de tempo, né? Acho que é tempo. Não tem. Então, assim, os falantes das outras línguas podem ter problemas ou semelhantes ou parecidos e tal. Então, é legal dar uma olhada, tá? Nisso. O Johnny também não se lembra. I have needed this for a while. Não, I have needed this não é forma contínua, né? É a forma simples. Isso é presente, perfeito, simples. I have needed this for a while is fine, porque é a forma simples, não é a forma contínua. A forma contínua seria I have been needing this. Não lembro de ter visto isso, tá? Não me lembro de ter visto I have been needing this for a while. Talvez você encontre por aí, mas eu não lembro de ter visto. Johnny and en train de... je suis en train de faire quelque chose, né? Je suis en train de faire quelque chose. Eu estou fazendo algo. Não, mas esse é o presente contínuo, né? Je suis en train de écrire quelque chose, d'écrire une lettre. I am writing a letter. Eu estou escrevendo uma carta. Isso é presente contínuo. Mas não dá para usar en train de com o verbo besoin. Não é verbo, né? É avoir besoin, ter necessidade. Em francês, isso mesmo. Gente, passou do tempo de novo, sempre dá 40 minutos. Do you speak Russian? Not yet. My plan for next year is to learn Russian. This year, it's just German and French. Gente, thank you so much for being here today. Sempre fujo do assunto, mas todas essas dicas são valiosas. Coloquem essas dicas em prática e me falem. Eu só quero terminar a live de hoje com uma coisa. Eu estava acabando de começar a assistir uma série no Netflix. Todos os meus alunos estão assistindo, todo mundo revoltado tal, e eu estava até com medo de assistir assim, mas eu tenho que assistir. Que é o When You See Us. When You See Us. Então, é uma minha dica de hoje
para vocês when you see us. Essa é uma série que tem que ver, tá? Tem que ver. Porque é muito importante. Eu tinha assistido Chernobyl, então fica a recomendação. Eu estou assistindo também Brooklyn Nine-Nine, que tem episódios curtinhos de 20 minutos, uma outra recomendação. O Brooklyn Nine-Nine é gigantesco, tem um monte de seasons, né? Então eu quis começar o Dark, que é uma série alemã, que eu assisti a primeira temporada ano passado, e como eu estou treinando alemão esse ano, resolvi assistir. É uma série muito boa, Dark, mas é alemão. E o que mais, gente? What is it about? I'm gonna say this in English. It's about the justice system, the American justice system, that is not really just. It's pretty much unjust, especially towards the minorities, the blacks, in this case, the blacks and the Hispanic population, the poor in general, because the police force, they abuse poor people because poor people don't have so much access to education. They don't know their rights, although these people did know their rights, but even that didn't help. So they are they don't have power. They don't have as much power as white men. And so the people in the police are, the powerful people in the police are white people, men, and they abuse. So it's an interesting story because it's what happened is that there was it's in New York. There was a group of black kids in Central Park at night at around 9 p.m. And this group of kids were playing around. At the same time they were there, a white woman was being raped by someone else. The police got there and they picked randomly, assim, randomicamente, aleatoriamente, the police picked 5 black and Hispanic kids that didn't know each other. They brought them to the precinct, the police station. They didn't tell their parents that they were all kids, underage. You know, the oldest was 16. They were there alone with police officers being interrogated for many, many, many hours. They, of course, didn't know anything about what happened with the woman. They were separated. And the police, especially the woman, I want to know the name of this woman. This woman today is seen as a monster on the internet. If you do a search, her life is now completely destroyed. There is nothing left for her now because she destroyed the lives of these kids and probably many other people too that we don't know. But Netflix made a story of these kids, right? So, so they invented, they created, they constructed a story. They made these kids lie to make a case, to say, oh, these are the kids who raped that woman. And then I have just finished the first episode and I haven't read much about the case, but I think they were in jail for many years. I don't know, more than 10 years? And I think what happened is that they were in jail. They didn't have a clue why they were there. And the guy, the perpetrator, the perp, in Brooklyn Nine-Nine they call these people perps. Perpetrator. The perpetrator was in the same jail, I'm gonna call that jail, as the other kids. So they met and said, oh, you're here because of that crime that I committed? And then this guy told everyone that he had committed the crime, and then the kids that were not kids anymore left jail. I think that's what happened. But it makes us think, this is one story in the United States. So
we naturally start to think how many, other stories exactly like these are happening. This happened in New York, which is supposed to be a more liberal and non-prejudice place. Imagine in the south of the United States, and imagine here, right here in Brazil. I always think that way. If something horrible is happening in the US, something like 10 times more horrible is happening here in Brazil. This is very sad, it's revolting, it's, excruciatingly terrible to see, to watch, but we need to know, right? So I recommend that. Guys, I'm leaving now. I told you the whole story, you should watch that. And let me know what you think, okay, next time. I'll see you guys tomorrow. Tomorrow we'll talk about, let's see what we'll talk about tomorrow. Oh yeah, tomorrow we'll talk about a and an, these two forms of the indefinite article, okay? Practice how to use this a little more. See you guys tomorrow, bye-bye.